Vamos falar agora de automação nos e-commerces ou mesmo nas lojas físicas que querem vender algumas coisas pelo WhatsApp, aqueles grupos VIPs que são montados, né, para oferecer alguns produtos exclusivos. Então vamos lá para como funciona uma automação no e-commerce. Bom, aqui eu estou fazendo uma simulação. Pode ser uma indústria de uniformes, pode ser uma loja de vestuário, é, pode ser uma, um dropshipping, né? Alguém que está oferecendo produto aí, mas não tem estoque. Então, como já é de costume, eu já deixei algumas coisas prontas aqui só para agilizar. E por que que eu falo isso sempre? Porque dentro da automação a gente tem algumas regrinhas, por exemplo, eu não sei quanto tempo que a pessoa vai demorar para fazer a digitação, ou mesmo se ela vai digitar em mais de uma linha. Então, a automação ela é inteligente o suficiente para ficar aguardando esse tempo, né? Em média aí são 7 segundos, 8 segundos, vai depender do tipo de automação que está sendo feita. Então, por exemplo, aqui, ó, que eu estou colocando, eu fiz a boa noite, né? Por que que eu coloquei boa noite aqui? É proposital, né? Essa automação eu fiz ontem, né? E para mostrar para vocês que uma das características de você criar uma automação é justamente para aquelas pessoas que procuram a sua empresa fora do horário normal, né? Muita gente questiona isso, vai falar, mas por que que eu vou usar automação se eu tenho a minha equipe? São coisas complementares, né? Você tem muito problema com a equipe, por exemplo, de treinamento, dela oferecer ou não um produto adicional, que nem nesse caso aqui que a gente está falando de uniformes esportivos, roupas para o dia a dia, para uma academia, ou mesmo um uniforme para a sua empresa. No uniforme esportivo você pode estar oferecendo um calção, por exemplo, você pode estar oferecendo meião, pode estar oferecendo bola, além do que a pessoa está comprando. Da mesma forma que se vocês depois olharem a automação lá de uma hamburgueria, onde você está montando o seu lanche ali e ele sugere alguns produtos adicionais, né? Que é sempre que é como a gente dá o exemplo, né? A batatinha ali do McDonald's, né? Você já está comprando, ele te oferece uma batata um pouquinho maior por apenas R$ 1. E o McDonald's como instituição, ela fatura milhões e milhões por dia, né, em toda a sua rede, só por causa desse R$ 1 a mais que ele ofereceu. Então, nesse caso aqui, porque que eu já deixo pronto, né? Então, aqui ó, estou procurando uniforme de futebol para o meu time do condomínio, onde moro. Vocês têm? Eu coloquei aqui tudo em uma frase só, mas eu poderia ter colocado até onde moro, ter dado um enter e depois vocês têm. Então, a automação ela é inteligente o suficiente para verificar se a mensagem que você está colocando é igual à anterior ou se ele tem que aguardar mais um tempo porque você está terminando de digitar. Então ele vai concatenar todas as mensagens que você está mandando para ele responder de uma vez só. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho camisetas nessa simulação, né? Eu tenho camisetas para o dia a dia, para uma academia, até para trabalho mesmo, ou para você ficar em casa. Eu tenho os uniformes de futebol de campo, vocês vão ver aqui. E eu tenho também uniformes para empresa, que são camisetas polo, tá? Então, só para contextualizar o nosso teste aqui, nossa simulação. Então, temos sim kit de uniforme esportivo para times de futebol masculino e feminino. É um kit com 20 camisetas de linha e 2 de goleiro, ou seja, é futebol de campo, né, que são 11 jogadores, então são 10 na linha e um no gol. É feito com material de alta performance, tecido leve e respirável, com escudo bordado, patrocinadores e acabamento de alta qualidade. Você pode criar a cor e o desenho que quiser. O preço é de R$ 3.800 à vista ou 4.000 no cartão em até 10 vezes. E aqui ele já mostra uma foto, né? Mesmo se a pessoa não perguntar, eu já estou mostrando aqui que visualmente ele já vê a qualidade. Então aqui, né, é, do time do Messi, né? E você já imagina que a qualidade desse produto é bem superior do que os seus concorrentes no mercado, tá?
Então, aqui está a foto do uniforme, quer que eu ajude a montar o seu pedido? Então, toda hora agora eu já ofereço para montar o pedido. Ó, eu consigo quantidades menores, por exemplo, 7 para Futebol Society. Ó, fiz uma busca, mas não consegui encontrar uniformes específicos para Futebol Society no momento. Posso ajudar a verificar outras opções ou quantidades diferentes para o uniforme de futebol tradicional? Né? Porque o Futebol Society, para quem é, gosta do futebol, sabe que são 7 jogadores e o futebol normal de campo tradicional, como ele está falando aqui, são 11 jogadores. A outra pergunta, né? Eu posso customizar colocando o nome dos jogadores e números? Sim, você pode customizar o uniforme colocando nomes dos jogadores e os números da camiseta. Também é possível escolher a cor e o desenho que desejar para o uniforme. Ou seja, a gente está falando aqui de uma indústria de uniformes que consegue criar estampas diferentes, tá? Nossa equipe pode ajudar a montar um uniforme personalizado para o seu time. Ou seja, eu tenho um designer aqui por trás que depois que eu tirar todas as minhas dúvidas aqui, ele pode estar direcionando já para um designer, ele pode estar direcionando para um financeiro, enfim, as possibilidades são infinitas, né? O nome dos jogadores e números eu posso mandar aqui pelo WhatsApp mesmo? Por que isso? Porque tem algumas empresas que possuem uma plataforma, né, um simulador, onde lá dentro você faz a escolha do seu uniforme, né, da estampa, e aí você já indica o nome dos jogadores ali e o número. Aí aqui para facilitar, já que a gente está direcionando tudo para o WhatsApp, então eu posso mandar tudo por aqui mesmo. Tá? E aqui também ele é inteligente o suficiente para reconhecer que eu estou colocando em várias linhas ali. Se eu colocar 10 jogadores, ele vai falar que está faltando 2 e assim por diante. Uma outra coisa aqui que eu até acabei esquecendo de colocar aqui na simulação é em relação aos patrocinadores. Então, se eu perguntar, né, quantos patrocinadores posso ter? Ah, ele vai falar, você pode ter um na frente, né, no peito, um outro na barriga, né, ou seja, 2 na parte da frente, a quantidade que quiser atrás, na manga, mas isso o designer ele vai informar melhor porque vai depender da logomarca, né, se ela é quadrada, se ela é redonda, se ela é comprida, a disposição que fica melhor dentro da camiseta. Então, assim você pode enviar, né, no WhatsApp aqui. Lembre-se que os nomes podem ter até 12 caracteres e podem ser abreviados com ponto, como por exemplo Vinícius Júnior. Aqui também uma dica, né, para o nome não ficar muito pequenininho, por exemplo, né, para quem acompanha o futebol aí, Arrascaeta, né, então é um nome bem comprido e acaba ficando muito pequeno ou as letras muito juntas, né? Então aqui eu já estou sugerindo que sejam 12 caracteres para dar leitura. Então tem algum desconto para o valor à vista? Então estou dando um migué aqui, né? Para ver se eu consigo algum desconto adicional. Eu posso configurar isso também, tá? Se por acaso alguém perguntar de desconto, eu acrescento ali 5%, ou eu também posso colocar aqui um cupom de desconto, né? Então, também tem essa possibilidade. Sim, para pagamento à vista, no kit de uniforme esportivo para times de futebol, o valor é de R$ 3.800. No cartão já tem um acréscimo aí de R$ 200, né? Mas ele pode ser feito em até 10 vezes. Aqui no sistema, eu faço a geração do Pix automático, e aí no caso desse, se for boleto ou for cartão, aí a gente trata de uma forma diferente. Em último caso, direciona para o atendimento humanizado para gerar o link do primeiro pagamento ou para gerar um carnezinho ali, né, dos boletos. Então isso também é tratado à parte. Não que não possa automatizar, tá? Na verdade, é só tratado à parte para incluir na automação conforme a necessidade da empresa. Então aqui eu já vi a parte de uniforme. Aproveitando, tenho uma empresa e estou precisando de uniforme empresarial para os meus funcionários. Vocês têm? Sim, temos uniformes empresarial para os seus funcionários. Temos uniforme para a empresa, o empresarial, que é uma camisa polo masculina feita com tecido especial, que afasta a umidade, seca rápido e mantém o corpo fresco e seco. Está disponível nos tamanhos P, M, G e XG, em todas as cores e custa R$ 242 cada peça. Então aqui está a foto do uniforme empresarial, então também dá para ver
aqui a qualidade, né? Então, tem somente o modelo Polo e trabalho com dry fit também. Ó, fiz uma busca, mas não encontrei uniforme empresarial no modelo dry fit no momento. Temos disponível o modelo Polo, que é muito confortável, e um tecido especial para manter o corpo fresco e seco. Aqui foi proposital, tá? Dentro do meu banco de dados, eu não coloquei que existam camisetas dry fit para a linha empresarial. Então eu coloquei ali só uma linha esportiva. Então por isso que até eu estou colocando aqui, ó, tem camiseta dry fit esportiva? Tá, ó, encontrei algumas opções de camisetas dry fit. As fotos são tem essa marca d'água aqui porque são só de exemplos, tá? Então, ó, ele já colocou aqui essas dry fit aqui, essa de futebol também. Quais outros modelos dry fit vocês têm? Então, encontrei alguns modelos. Ele traz esse aqui camuflado, traz esse aqui que é para os amantes do motociclismo, né? Então, eu acho que eu prefiro o modelo Polo mesmo para minha empresa. Ó, ótima escolha. O modelo Polo é confortável e feito com tecido especial que afasta a umidade, mantendo o corpo fresco e seco. Aqui também só um detalhezinho, para ficar até mais humanizado, né? Eu posso estar quebrando essa resposta aqui em várias linhas, né? Então, por exemplo, a ótima escolha. O modelo Polo é confortável e feito com tecido especial. Aí pula para a próxima linha, que afasta a umidade, como se eu já estivesse digitando mesmo, e até mesmo aqui no cantinho, né, aparecer os três pontinhos ali como para mostrando que eu estou digitando, tá? Então tem várias possibilidades, tem como colocar os emojis aqui nos cantos também, enfim, toda a funcionalidade que você faz manual, você faz na automação também. Então aqui, ó, preciso de 5 peças, perfeito, vou preparar seu pedido de 5 camisetas para a empresa. Por favor, me informe seu e-mail, CPF, CEP para entrega para que eu possa finalizar o pedido. Por que disso? Porque ele vai calcular o frete também. Tá? Ele vai perguntar como que vai ser a entrega e ele já calcula o frete. Ó, depois eu mando a logomarca da minha empresa para vocês. Claro, você pode enviar a logomarca da sua empresa quando estiver pronto. Lembre-se de enviar em alta qualidade no formato PNG, com fundo transparente ou em formato vetorial para melhor resultado na personalização. E ver que interessante aqui que como a gente está falando de uniforme empresarial, ele não está falando de patrocinador, não está falando de colocar o nome e o número nas costas, porque ele já sabe, ele já foi treinado que o uniforme esportivo é diferente do uniforme empresarial. Então, enquanto isso, vou aguardar seus dados para finalizar o pedido e as 100 camisetas polo. Ó, antes de finalizar, vou querer também o kit de uniforme esportivo. Então, eu estou falando já para automação que eu quero os dois. Ó, encontrei o esportivo aqui, ele inclui 20 camisetas, ele só me traz de novo, né, as informações, porque tá lá em cima, né, tá lá anterior, para ver se é isso mesmo. Quer que eu inclua esse kit no seu pedido junto com as 5 camisetas polo? Sim, ótimo, vou incluir o seu pedido, as 5 camisetas polo para sua empresa e o kit de uniforme esportivo para o seu time. Aí pede os dados de novo, informei os dados. Rogério, seus dados foram atualizados com sucesso, incluindo e-mail, CPF, endereço com CEP. Aqui, na minha próxima compra, eu posso falar, olha, eu quero fazer o mesmo pedido que o anterior, eu quero os meus dados mantêm, só que eu estou num outro endereço, eu quero receber num outro endereço. Por exemplo, do uniforme esportivo, eu quero que vá para o gerente do time, eu quero que vá para o responsável lá pela quadra. Então, é por isso que a gente sempre faz a atualização dos dados. Ó, no seu pedido temos 5 camisetas polo da empresa, um valor que é 242 cada. Depois o time de futebol que é 3.800 à vista. Então, por favor, me informe qual tipo de entrega você prefere. Se é para calcular o frete, né? Se é o PAC, SEDEX ou mini envios. Então aqui a gente tem uma integração com uma plataforma de frete e tem a integração, nesse caso aqui, com o Mercado Pago, para ele poder fazer a geração do Pix. Ó, o valor total do seu pedido, incluindo 5 camisetas polo, de 242, um total 1.210, um kit de uniforme esportivo 3.800, mais o frete SEDEX de 10,77, então no total aqui vai ficar 5.020,77. Então aqui é o Pix, também é o endereço aqui para copia, o código, né, para copia e cola.
Aí eu só estou finalizando aqui, né? Ok, já vou fazer o pagamento. Falar, perfeito, fico à disposição para qualquer dúvida ou ajudar em que precisar durante o pagamento ou depois disso, né? Obrigado por escolher a Sport aí. Tenha um ótimo dia. Enfim, essa automação aqui, como eu falei no começo, ela vai funcionar tanto para uma empresa uma indústria, né, de uniformes, como pode ser a sua loja de material esportivo ou a sua loja de produtos tradicionais aí, né, de vestuário para o dia a dia, né? Não necessariamente só para o futebol, pode ser para a sua loja aí de eletrodomésticos, enfim, qualquer coisa que você queira vender também aqui no formato de WhatsApp. Porque a gente sabe, né, que o celular está sempre na mão, então fica muito mais fácil eu integrar a empresa, né, automatizar o seu WhatsApp, né, o número do seu WhatsApp, para que as pessoas possam fazer a sua compra diretamente aqui. E lembrando aqui, é 24 horas por dia, eu posso estar fazendo, como nessa simulação, eu fiz essa simulação à noite, né, ontem à noite, era mais ou menos aí, se não me engano, acho que era umas 8 horas da noite. Então, se fosse na empresa física, no atendimento comercial normal, eu só faria isso hoje, ou se fosse uma sexta-feira, eu faria isso só na segunda-feira. Na segunda-feira, se eu lembrar, então eu posso estar perdendo muitas vendas simplesmente por não ter uma automação dessa dentro da empresa. Então, você que ficou interessado, você que é lojista, você que é do comércio em geral, que quiser implementar uma automação dentro da sua empresa para que as suas vendas aumentem, é só procurar a gente que a gente vai fazer um estudo geral dentro da sua empresa, colocar essa automação para funcionar e também verificar quais os processos que a gente pode automatizar dentro dos departamentos, ok? Aguardo o seu contato.